Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, gravando mais esse podcast. O podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando diretamente da cidade de Bauru. Espero que você que esteja nos assistindo aqui em Bauru, Brasil todo, fora do Brasil, assista hoje nosso podcast, porque nós temos uma convidada super especial. Ela está aqui na minha frente, mas antes de eu apresentar ela para vocês, quero falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou apresentadora desse podcast, mas também sou escritora, sou pedagoga e quero apresentar alguns dos meus livros que eu escrevi, né? Durante aí alguns anos tenho escrito alguns livros, principalmente para crianças. Bom, o meu primeiro livro foi esse daqui, Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé, né? Uma história da minha vida, mas é uma experiência de fé. Aqui eu conto durante 15 anos uma trajetória da minha vida. Eu passei 15 anos escrevendo esse livro porque eu passei muito tempo lendo sobre a depressão, pesquisando sobre depressão, estudando tudo a respeito de depressão. Mas também aqui eu conto lições de vida das quais Deus me ensinou diretamente do divã dele. Então é um livro muito lindo. Se você está passando por depressão, conhece alguém que está passando por depressão, esse é um livro muito bom para você presentear, tá bom? Aí, como pedagoga e como mãe também de 3 filhos, comecei a escrever alguns livros aí para as crianças, para ajudar as crianças, principalmente para ajudar a minha filha caçula. Ela teve um período que ela não queria ir para a escola, não gostava de ir para a escola, e eu escrevi esse livro para ela, A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola. Mas aqui eu conto como a minha filha encontrou uma criança que não podia ir para a escola. Então é uma história real. Ela conheceu uma criança que estava passando um problema de saúde. Graças a Deus essa criança já está curada, vai para a escola. E essa criança ensinou uma grande lição de vida para minha filha, de como é importante ter vida, ter saúde, para poder acordar todos os dias de manhã, poder colocar a mochilinha nas costas, ir para a escola. Então ela aprendeu uma grande lição. Então é um livro muito lindo também para você presentear seus filhos. Escrevi um livro também para ajudar crianças que sofrem bullying na escola, que estão passando por essa coisa tão horrível, né? Nós não devemos deixar o bullying acontecer. Nós, como pais, professores, educadores, pedagogos, diretores de escola, nós temos que lutar contra o bullying nas escolas. O bullying em qualquer lugar, né? Mas principalmente nas escolas. Então, esse livro, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, eu escrevi para dar um incentivo para as crianças lutarem contra o bullying, dizerem não ao bullying, mas também para que elas se sintam especiais, que elas saibam que elas são especiais, que elas têm uma missão aqui nessa terra, que elas não estão aqui nesse mundo à toa. Todos nós temos uma missão aqui nessa terra, por menor que sejamos, por mais insignificante que nos sintamos às vezes, todos nós temos uma missão, um desígnio aqui nessa terra. Então é sobre isso que fala esse livro. Também escrevi um livro que se chama A Minha Gatinha Marie. Esse livro eu escrevi para minha filha também. Conta a história de como a minha filha encontrou a gatinha Marie num latão de lixo durante a pandemia, e naquele período da pandemia que a gente estava triste, não podia sair de casa, ela não podia ter amiguinhos, não podia ir para a escola, ela encontrou a gatinha e fez a gatinha uma amiguinha. E aqui eu conto do que a Marie fez na nossa família. Nós nunca tínhamos tido um animalzinho, então foi muito bom ter encontrado essa gatinha, e é um livro muito lindo também para você ler para o seu filho na hora de dormir, tá bom? O ano passado eu lancei esse livro, Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que eu conto a história de um menino aqui da cidade de Bauru, que já tem 18 anos, na verdade, e ele é apaixonado pelos cordéis, pelo povo nordestino, pelo Nordeste. Ele tem uma cordeuteca aqui na nossa cidade, com mais de 3.000 títulos de cordéis, e a escola da minha filha fez uma visitação para essa cordeuteca, e eu pude conhecer o Pedro, a família do Pedro, a trajetória dele. E aqui eu conto um pouco sobre o Pedro e também sobre o Nordeste, sobre o povo nordestino. Então é um livro muito brasileiro, um livro muito lindo, que eu gostaria muito que chegasse nas escolas, que chegasse para todas as crianças saberem um pouco mais sobre o nosso povo, sobre o nosso povo nordestino. Então tá aqui, Pedro, o Menino do Coração Nordestino. E o meu último lançamento foi esse daqui, Mulheres que Transformam, que é uma coletânea de 30 histórias de 30 mulheres reais, 30 mulheres resilientes, que passaram lutas, dificuldades, traumas, lutos, né? Mulheres que venceram através da força, da coragem e da fé.
Então, também é um livro muito lindo. Esse livro foi lançado pela Byler Books. Então, vou deixar aí para vocês todos os livros, né, a descrição de cada um deles, como você encontrar. Se você quiser falar comigo a respeito de algum livro, é só entrar em contato através do meu Instagram, tá bom? Bom, mas eu quero dar boas-vindas para vocês, né, nesse podcast, porque nós temos uma convidada aqui super especial, como eu falei, uma convidada inspiradora. Ela une beleza, maternidade atípica e uma fé, né, uma trajetória de resiliência e de autonomia. É a Mônica Suzuki que eu tenho aqui hoje comigo, que é uma mulher multifacetada, porque ela é esteticista há mais de 20 anos. Ela estudou no Japão, na Tailândia, olha que demais, por isso que eu falei no começo que ela é cheia das aventuras, com certeza deve ter muita coisa para contar para a gente. E ela traz técnicas inovadoras para o Brasil. Além de atender as suas clientes, ela também ministra cursos, ajudando outras mulheres a conquistarem independência financeira na área da beleza. Mas a sua jornada vai além da estética, buscando sempre um propósito maior. A Mônica também se dedica à psicopedagogia, olha que interessante. Então, ela deve ter gostado aqui um pouquinho dos meus livros hoje. É uma área que permite flexibilidade e um impacto ainda maior na vida das pessoas. No meio de tudo isso, ela equilibra a maternidade e a sua forte conexão com a fé, que a guia e a fortalece em cada passo. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais a trajetória da Mônica, seus desafios, seus aprendizados e entender como que ela concilia tantas áreas da vida com leveza e determinação. Seja muito bem-vinda, Mônica, ao nosso podcast Elas por Elas. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. Que bom, Mônica. E eu quero saber um pouquinho aí sobre sua trajetória profissional. Eu quero que você conte pra gente como que você começou, então, nessa área da beleza. Quais que foram, né, os maiores desafios ao longo desse caminho. Então, vamos começar aí você contando dessa trajetória profissional. Então, vou dar uma resumidinha. Começou assim, com 15 anos, eu precisei ir para o Japão. Minha irmã já estava lá, e aí ela precisou que minha mãe fosse. Só sou eu e minha irmã. Então, nessa idade, eu tive que ir. Larguei os estudos, minha mãe pretendia ir e voltar logo em seguida. Então, meu pai ficou aqui no Brasil. Então, nós fomos, só que aí meu pai não aguentou de saudade. Aí ele acabou largando tudo. Serviço, casa, e foi atrás da gente. Então, a gente acabou ficando lá mesmo. Só que aí eu cheguei e comecei a trabalhar mesmo, né? Parei os estudos. Aí, quando eu tinha 19 anos, a época de tirar carta e tal, eu já estava namorando, né? Prestes a me casar. Eu retornei para o Brasil. E nisso que eu vim tirar carta, eu fiquei acho que uns 8 meses aqui. Eu conheci essa área e comecei a fazer alguns cursos lá em Sorocaba, que eu morava. Então, eu fiz depilação, limpeza de pele, massagem, alguns cursos livres. Aí, no que eu retornei para o Japão, comecei novamente em fábrica mesmo. E nas horas vagas, assim, que eu tinha, domingo, sábado, eu comecei a atender a domicílio. Então, naquela época, que era ano de 2000, né? Eu fui para lá em 97. Não tinha muitos brasileiros que faziam, né, essas coisas. Então, eu consegui uma clientela bem bacana, mesmo a domicílio. Pegava meu carrinho, né, que eu era recém, né, tirado carta, e ia atender. E atendia brasileiras. Brasileiras. Uma outra japonesa se interessava, que tinha, né, esse vínculo com brasileiros, se interessavam. Nesse meio tempo, eu engravidei. Aí, quando eu tive meu filho, eu fiquei em casa. Sim. E daí foi aí que começou tudo, meu primeiro filho. E eu comecei a atender em casa, fiz um quartinho no meu apartamento específico para começar a atender, e as clientes que eu atendia começaram a vir, né? Que legal. E daí eu não parei mais. Aí eu me separei desse meu primeiro casamento, me casei tudo lá no Japão. Tudo lá no Japão. Aí eu me casei novamente e tive mais um casal de filhos. O meu caçula, né, que é o Nicolas, que foi diagnosticado lá com autismo. Então, para mim voltar a trabalhar era muito complicado. Sim. A gente só de ter filhos já é complicado, Nossa, né? Sair para fora para trabalhar, já é um desafio. Mas quando o Nico veio, foi mais desafiador ainda. Imagino.
Mas mesmo assim, essa área, ela nos permite, né, ter uma flexibilidade de horário. Sim, e eu verdade. trabalhava na minha casa. Nossa, Então que eles bom. estavam lá, tal, e eu conseguia atender as pessoas mais chegadas, né, que entendiam. Então, mais ou menos foi assim que começou a minha Entendi. E trajetória. isso tudo no Japão? Tudo no Japão, Tá. até então. Até então. E como foi que surgiu a Tailândia? Quando que aconteceu a então, Tailândia? Lá, enquanto eu estava no Japão, eu sempre fiquei me especializando, tinha sempre cursos. Então, lá a estética é muito bacana, porque eles prezam muito na saúde da pele. Sim, é verdade. Né? Em não tomar sol. Você pode ver que, assim, asiático é tudo branquinho e tal. Que eles zelam muito por isso. Então, sempre me especializei, fiz cursos. E na Tailândia é que deu uma crise muito feiosa lá. Acho que mundial. Foi em 2019. Foi quando a minha filha tinha uns 6 meses. O Vitor, meu mais velho, já tinha uns 6 anos. E deu essa crise. E daí, estava fazendo começaram a fazer grupos lá no Japão, de brasileiros, para fazer curso na Tailândia, para se especializar. Inclusive, meu método, hoje eu faço design de sobrancelha na linha, tal. Eu aprendi lá a técnica. Elas têm entre essa, outras, essa técnica, bem legal. né? Então, são culturas diferentes, Sim, coisas sim. diferentes que, né, agregam. Hoje é um diferencial. É verdade. Então, foi por causa disso, da crise, que aí um grupo de brasileiros, vários, foram para se especializar lá. Era meus planos ter voltado naquela época. Mas quando eu retornei da Tailândia, eu descobri que eu estava grávida do Nicolas. Uau. Foi aí. Aí eu fiquei com medo, não voltei, Aí continuei ficou no lá Japão. no Japão. Entendi. E você estudou no Japão, na Tailândia. Como que essa experiência influenciou o seu trabalho aqui no Brasil? Porque daí você voltou para o Brasil. Sim, aí depois de alguns anos, né, em 2015, há 10 anos atrás, na verdade. Não faz tanto tempo. Não faz, são vários Você recomeços viveu da bastante nossa tempo vida. lá, né? Foi. Dá muito medo. Depois, né, fazia 10 anos, mais de 10 anos que eu estava lá. Então, para retornar, a gente fica com muito receio. Imagina. Dá muita vontade, mas dá uma insegurança, porque a gente não sabe nada, né? Sim, sim. E quando eu retornei, é diferente, porque são culturas diferentes. Tudo diferente. Tanto no tratar, no receber, na educação, no acolhimento. Então, são culturas diferentes, Apesar né? de você ser brasileira. Sim, sim. Mas eu acho que nesse atendimento me ajudou muito. Que bom. No Japão, eles são extremamente educados. Não que aqui não seja, mas é muito diferente. São, Nós admiramos a cultura deles, por então, isso. isso agregou muito no meu serviço. Tem agregado. Que bom. Isso é um diferencial, com certeza. Sim. Né? E aí, a família toda retornou? Seus pais, então, na verdade, sua irmã? meus pais já haviam retornado. Eles retornaram antes. Sim, isso que me fez querer voltar também logo, entendi. né? Mas por conta do Nicolas, né? Com as dificuldades e longe da família. Sim. Aí, quando ele tinha uns 5 aninhos, né? Que foi em 2015. Aí vocês retornaram. Eu criei coragem e falei, vamos. Para ficar perto dos avós, sim, né? Sim, é complicado. Tudo é muito desafiador, né? Sem a família perto é mais ainda. E aí teve que começar tudo do zero aqui. Aí vamos lá recomeçar. Aí eu vim para Sorocaba, na verdade, que a sua família é de lá. Não é de lá, não. A parte da família do meu primeiro marido, na verdade, é de lá. E como eles estavam lá, eu fui para lá. Certo. Fomos bem acolhidos, tal. E como era uma cidade um pouco maior, para os atendimentos do Nicolas, eu achei melhor nós irmos lá. Aí foi todo esse recomeço, tudo do zero, né? Para achar escola, terapia e tal. Mas aí entra de novo a estética, a parte da beleza. Porque aí, enquanto ele conseguia ir para a escola, eu fiz amizade, conheci um amigo que era de um salão, ele me arranjou um espaço lá e eu trabalhava por comissão. Olha, que bom. No horário que ele ia para a escola, as crianças, né? Então, lá vem de novo a estética na minha vida, agregar, sabe? Poder me ajudar, né? Nessa área que a gente precisa, né? Sim, com certeza. E como que você veio parar em Bauru? Pois é. Foi por causa da pandemia, na verdade, que aconteceu a pandemia e parou tudo. Porque para a terapia, para uma criança autista, é muito ruim. É verdade. Né? Eu acho que eu não teria vindo se não fosse a pandemia. Entendi. Aí, como teve que parar tudo, eu vi essa oportunidade de vir. Porque eu falei, parou tudo, agora é a oportunidade de eu ficar mais pertinho dos meus pais. Seus pais estão aqui, então. Eles estão aqui. Eles moram lá em Jacuba, na verdade. Olha, que legal. E aí você aí veio eu decidi, por causa deles. Foi, para ficar um pouco mais perto. Aí eu criei coragem e falei, já que parou tudo, é oportunidade. Porque se fosse normal, é difícil a gente quebrar, né? Só de estar na escola já é complicado essa mudança, né, para adaptação. Mas aí eu vim e estou aqui há 5 anos. E começou tudo de novo. Mas agora já tem uma clientela aí, né? Já
Agora estamos estruturando. Que bom, que bom. E agora com esse podcast aqui, se Deus quiser, vai ter bastante cliente. Porque o pessoal vê bastante. Além da estética, você decidiu, então, estudar psicopedagogia, né? Sim. O que te levou a fazer essa transição? Você não largou a estética? Não. Tá, mas está estudando ainda ou já terminou? Eu me formei em bacharel o ano passado. Tá. Deu uma atrasadinha, mas consegui. Então, nesse meio tempo, eu entrei um pouco em conflito. Por conta do Nicolas, na verdade. Para tentar entender. Tentar entender. Chegou uma época que eu falei, nossa, estética, mas que futilidade. Eu fiquei bem em conflito mesmo, que sem valor, sabe? Uma época. E aí eu falei, eu vou começar a estudar para tentar ajudar mais meus filhos. Entendi. Igual você, né? Com os livros, né? Bem isso que a gente vai atrás para tentar entender. Porque falta profissional, assim. Ainda mais na área, né, do autismo, que um é totalmente diferente do outro. Então, a gente sente muita falta. É só o Nico que tem. É só o Nicolas. Aí, por isso que eu decidi estudar. Mas, nesse meio tempo, eu fui encontrando pessoas, mãezinhas também, e eu vi que diferente, eu vi com outros olhos como a estética, a área da beleza pode ser um cuidado. É verdade. Para autoestima, sabe? Emocional para elas. Para saúde mental, é um cuidado, um acolhimento. Então eu ressignifiquei o olhar, porque para mim era muito sem valor. Sim, pra mim, era uma futilidade. Falou, não tem, acho que todo mundo aqui tem um propósito, né? Com certeza. Então para mim fazer algo só por dinheiro ou só por beleza não faz sentido. Sim. Então isso foi ressignificado para mim. Então, eu decidi ficar, porque já era meio caminho andado para mim. Do que largar anos, e começar algo novo do nada. Então, eu falei, eu não posso parar, porque a gente precisa, né, se manter de alguma forma. Mas, nesse meio tempo, Deus foi trazendo testemunhos que aí me fez olhar com, né, outros olhos. Eu falei, é isso. Olha, tem que valor. Interessante. Então, é isso. Então, a psicopedagogia foi mais para entender o seu filho e ajudá-lo. Sim, exatamente. Eu comecei após em aba agora. Então, eu estou estudando ainda para ter conhecimento mesmo. Não sei se um dia, né, eu possa vir. Atuar, nada é à toa, né? Mas, por enquanto, eu continuo com a estética. Não, porque conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Ainda mais para ajudar os nossos filhos. É verdade. Né? Isso daí é muito interessante. E hoje, o autismo, ele, como se diz, os médicos descobrem algo, mas aí vem uma criança diferente, como você falou, e eles falam, nossa, a gente não sabia disso. Então, são coisas que têm surgido que cada vez nós precisamos de mais estudos. Sim, né? Com certeza. Então, o estudo não para nunca. Então, você falou aí que você sentiu um conflito interno, né? Nessa área, achou que a beleza era fútil, mas por você receber testemunhos, então, de mulheres que você ressignificou essa ideia. Sim, aí me deu uma outra visão e um outro ânimo para trabalhar com isso. Vendo que, realmente, pessoas depressivas, mãezinhas que não tinham condição e, às vezes, num curso onde a minha aluna precisava trazer modelos, né, que aí é sem custo. Tinha mãezinhas que falavam, nossa, fazia muitos anos que eu não deitava para receber um carinho, um cuidado. E aí você olha e fala, nossa... Tá vendo? É verdade. Porque tem muitas mães que elas cuidam de todo mundo, mas nunca a maioria, se cuidar. Eu já fui assim também um dia, então eu sei bem como que é. Então foi um ressignificado muito, assim, foi... Interessante. De valor mesmo. Então esse autocuidado, ele traz um bem-estar emocional. Sim, né? Com certeza. Sim. É muito importante. Então, ressignificou. Isso é... importantíssimo. E a psicopedagogia não vai ser perdida, com certeza. Eu gostaria de fazer um mestrado em psicopedagogia, legal. Porque eu gosto muito dessa área também. Sim, e já está, tudo no já está caminho. encaminhado aí. Quem sabe um dia. Sim. E você tem, então, uma rotina intensa, né? Imagina, como mãe, como profissional, como é que você consegue equilibrar tudo isso daí e manter, né? Sim. Então, eu fui aprendendo, né? Tudo é aprendizado, né? Na nossa vida. Igual a gente estava falando, que a gente sempre... Depois que tem filho, a maioria, né? Pelo menos a gente se deixa para último lugar. Nem é em segundo, é para último. E eu tendo contato agora com mais mãezinhas atípicas, né? Com a vinda do Nicolas, a gente tem muitos desafios. Mas eu falo assim, Deus, ele faz tudo certinho. Se não fosse ele, eu não teria o prazer de conhecer profissionais maravilhosos.
casos de mãezinhas maravilhosas, mas tem casos bem tristes também. É verdade. Nesse caso de você ver que a pessoa está assim no limite. No limite, e precisa só de um cuidadinho, de um acolhimento, e realmente falta, não tem isso para nós mães. É verdade. E daí, não faz muito tempo que eu comecei a me priorizar, porque eu falei, não tem como, se eu não estiver bem, eu preciso me priorizar. Então, eu coloquei prioridades, né? Eu preciso me cuidar. Eu preciso fazer um exercício físico. Eu preciso de uma terapia. Aí, sim, eu consegui me organizar. Equilibrar tudo. Porque eu percebia, reflete completamente nos nossos filhos. Se a gente está desorganizada, nosso filho fica mais... Eles sentem. Geralmente, quem tem mais problema não é a criança, né? São os nossos pais, né? Eles não estão entendendo nada. Quando a gente vê, principalmente na terapia, né? Verdade. A gente olha, opa, acho que sou eu que estou com algum probleminha. É verdade. Mas aí, com esse olhar que eu consegui, né? Tô tentando, né? A gente é um dia de cada vez. Mas me manter com uma rotina mais saudável, mais equilibrada, cuidando da mente, né? Então, do hoje espírito. você faz esses cuidados com você também. Sim. Eu iniciei. Exercício físico, nossa, ajuda muito. Precisa. Né? É saúde física, mas para mim agora é mental. É mental. É uma terapia, verdade. onde eu preciso. Hoje em dia faz falta. Quando eu estou estressada, eu falo assim, eu não vou hoje fazer exercício, não. Eu quero descansar, quero dormir. É o que a gente sente. O corpo quer assim, a descansar. mente é assim. Mas eu falo, não, mas eu me sinto tão bem quando eu faço exercício. Aí eu vou na marra, assim, né? Aí você tá lá fazendo exercício, aí você sente aquele bem-estar. Sim, aí vem, né? Libera os hormônios da felicidade. Aí você vai embora, toda leve. Então, é bem tem isso que lutar mesmo. Com o corpo às vezes. Verdade, né? É verdade. Não é fácil. Muitas mulheres, elas querem trabalhar com algo que permita, né, essa flexibilidade e tal, de horários. E eu queria que você desse, assim, uma dica, né? Como que você acha que essa área da beleza possibilita isso para as mulheres? Sim, então, lembrando daquela época, né, que eu não via valor e tal, lá desde o Japão eu já comecei a ministrar cursos. Até então era para os brasileiros que estavam assim querendo vir embora ter uma rendinha, né? Certo. Vamos fazer curso. Então eram cursos presenciais. Sim, presenciais. Tá. Algo rápido, design de sobrancelha, tal. Depois que eu entrei nesse meio atípico, eu vejo que para as mãezinhas, a minha própria vida, por ser algo que é rápido. É verdade. Tem baixo, né? Um custo baixo. Baixo investimento, né? Um design de sobrancelha. É a primeira coisa que eu indico para as mãezinhas, se puderem, se identificam com essa área também. Porque é um curso rápido, prático, e você pode fazer mesmo na sua casa, no sofá, na cama. Sim. As suas amigas começam a vir, né? E toda mulher quer fazer sobrancelha. Todo mundo quer fazer a sobrancelha. Então, é algo que pode possibilitar. Hoje tem os cílios. Então, tem várias coisas, né? Automaquiagem, depilação. Sim. Então, são coisas que são fáceis de fazer, rápidas, e que podem gerar, sabe, uma renda. Verdade, uma renda extra. E se a pessoa pegar firme, pode ser até uma renda principal. Boa. Então, eu incentivo demais, sabe? Buscar essa área. E a liberdade de horário. Isso é verdade. Né? Que não precisa estar lá numa fábrica ou numa empresa que você tem que cumprir, né? CLT é difícil pra gente que é mãe. Então, isso te possibilita. É verdade. E como que era trabalhar lá no Japão, por exemplo, na fábrica? Sim. Conta um pouquinho pra gente, voltando lá atrás. O que você fazia lá e como que era trabalhar? Quantas horas vocês trabalhavam? 12 horas, né? Igual a gente fala, né, dessa diferença, né, financeira e tal, mas lá trabalha-se muito. Muito, né? Inclusive, quando a gente chega aqui no Brasil, a gente fala, nossa, aqui o brasileiro não tem muitas condições financeiras. É meio injusto mesmo, eu acho, um salário mínimo para você poder se manter, né? Mas aqui vive-se mais a vida, né? Tem mais liberdade, né? Mas lá possibilita a gente ter uma vida um pouco melhor, financeiramente com mais regalias, viagens, enfim. Mas, assim, é uma coisa louca. Imagino, todo mundo que mora lá fala isso. A maioria, né? Se a gente vai para lá, é para trabalhar mesmo, porque o custo de vida lá, por ser uma ilha, é pequeno, não tem lugar, né? Então, a gente mora em apartamento pequenininho. Coisa, acho que ninguém comenta muito, mas não tem tanque de lavar roupa. Não tem. Porque não tem espaço. Sim. Então, são coisas tudo assim, na máquina mesmo. Tudo na máquina. Não tem são varal. detalhes diferentes, porque é espaço pequeno. Hoje em dia, tem muitas famílias que já escolheram
escolheram por comprar uma casa, ter um pouco mais de conforto, mas escolheram ficar por lá, né? Sim. Porque é igual aqui, você financia por anos. Porque é caro. É caro, mas é bem insana a rotina de trabalho lá. Imagina. E lá é muito frio. Muito frio quando é demais. frio. E quando é calor, é muito calor. Mas é um pequeno, curto, né? O verão lá. Então, para as crianças é bem sofrido também. Porque tem que ficar na escola ou tem que ficar preso em casa. Então, é um pouco diferente essa rotina. Tem seus prós e contras, na verdade. Sim. Eu já trabalhei em fábrica de bolo, onde fabricava bolo. Olha só. Eu trabalhei de peão mesmo. Fui trabalhar em uma fábrica de marmita. Aí é um horário noturno, que é super corrido. Nossa. Então, foi mais com um aparelhinho de celular para fazer, né? Ver as pecinhas que tem falha e tal. Então, são trabalhos... E eram 12 horas de trabalho. Geralmente é. Tem de 8, mas geralmente é ou quem é mãe que trabalha um pouco menos, mas a intenção é sempre fazer hora extra. Nossa. Quando não sábado e domingo, né? Na verdade, o dinheiro que se ganha lá é bom para trazer para o Brasil. Exatamente. Né? Não para viver lá. Sim, porque o custo de vida lá é alto. É alto. Então, fica elas por elas, no sentido que a gente trabalha para comer. Isso. Fica mais ou menos assim, se for ter para viver lá, né? Passear, viajar. Então, é mais ou menos isso. E depois das crises, tudo mudou um pouquinho, né? Então, não é mais igual anos atrás. Não, né? Então, tem lugar realmente que não tem tanta hora extra mais. Mas a rotina é essa mesmo. É bem difícil. Nossa. É diferente. E você também ministra cursos agora? Sim. E os seus cursos, eles são todos presenciais? São presenciais. Por enquanto, sim. Futuramente, quem sabe, né? A Online, gente já, né? Mas, por enquanto, são sim. São lá no seu salão? Sim. Você no tem espaço que eu abri hoje. na minha casa agora. Na sua casa. Eu trabalhava em um lugar fora, mas por conta dos horários das crianças, eu diria que é meio complicado a gente que é mãe, né? O Nico mudou de horário e tal. Você tem que estar sempre perto dele, né? Então, aí eu transicionei um espaço lá na minha casa e é lá que eu atendo agora. Que legal, que bom. E a gente estava falando aí dos autocuidados, e que você tem também agora seu autocuidado. Sim. Você falou que faz terapia, faz exercício físico, você faz crossfit, é isso? É cross. Nossa, você já foi logo pro difícil. Na verdade, eu odiava caminhar, eu falo. Porque hoje em dia eu sou assídua, eu vou todos os dias. Mas para a gente conseguir chegar nesse nível é um processo. Quem olha, pensa, nossa, já está fazendo, porque né? crossfit não é fácil, não. Mas assim, no sentido que eu falo assim, de comparação, que tem muitas mãezinhas que estão sofrendo até uma depressão. E olha, e isso desanima às vezes. Fala, nossa, a pessoa consegue e eu não. E eu converso muito, eu falo, é um processo. Eu odiava caminhar. Olha só. Eu odiava o exercício físico. Eu estou com 43 anos. Foi agora que eu comecei, há uns 3 anos atrás. Você não fez a vida inteira? Não. Eu já fui fumante. Olha só. Eu sou ex-fumante. Não dá para perceber. Que bom que não refletiu na sua pele, né? Mas como, né, da área da beleza, a gente tem que cuidar. E isso, né, dá um privilégio. Mas eu comecei na musculação. Por conta da saúde. Foi muito difícil, porque eu odeio musculação. Olha, eu já gosto. Então. E eu preciso, porque, né, a gente precisa exercitar. Mas aí eu sou muito acelerado. Entendi. Eu acho que então tinha que ser algo gosta de funcional. ficar parado. É algo parado, assim, não. Aí eu fui pro cross, aí foi minha paixão. Aí você se achou. Nossa, porque é algo que é dinâmico, né? E foi aí que tem alguns campeonatos, algumas provas que exigem corrida. Aí eu comecei a odiar menos. Olha só. Você vê só, uma coisa vai né, levando a outra. E aí agora, em fevereiro, eu fiz minha primeira corrida de 6 km. Parabéns. Então são processos na nossa vida. Hoje eu já, né? Já não odeio. Não odeio mais a corrida. Porque traz um bem-estar também, né? E eu acho que são desafios. É verdade. É a nossa mente, né? Cada exercício que a gente faz, só de conseguir acordar e falar, eu vou, já é uma vitória. É verdade. Então, eu acho que são desafios que a gente consegue superar, que aí a gente vai trazendo para outras áreas, né, nossa vida, para tentar equilibrar. Todos os dias é um desafio, né? Todos os dias é. Temos que nos desafiar, né? E o que você diria, então, para alguém, né, que está nos assistindo agora, por exemplo, e que quer começar a cuidar mais da sua saúde mental, cuidar mais da sua saúde física, mas não sabe por onde começar? Pois é. Eu acho que
Tem que começar, é um passo de cada vez. Se você quer fazer um exercício físico, vai caminhar. Vai ser desafiador? Vai. Mas eu incentivo as minhas amigas que ainda, né? Porque elas me que vêm não correndo, estão fazendo. tal. Falei, começa. É 10 minutos. É verdade. Por dia, Né? começa Não precisa assim. colocar, vou correr uma maratona. Senão a gente não faz mesmo. Mas se a gente... É uma decisão, eu acho. Né? Não adianta eu te forçar aí. Né? Esse autocuidado tem essa parte também. Eu decidi me cuidar. Sim, sim. No momento que eu falei assim, eu tenho meus filhos, eu já não sou mais nova, eu sou magrinha, mas eu já sentia dores. Sim, a gente começa a sentir já dor. é uma indisposição, né? Fazer um exame de sangue, porque eu sentia muito cansaço. Mas para mim não era cansaço. Depois que eu fiz o exame de sangue, o médico perguntou, você sente cansaço? Eu falei, não. E estava em falta a minha vitamina B12. Era um desânimo, na verdade. Era um desânimo, então, mas para mim eu falava, não. Você achava que era normal. Porque eu falei assim, eu tô cansada porque eu treinei um pouco pesado hoje. Mas aí eu comecei a tomar vitamina B12, eu falei, gente, eu tava acabada. Mas a gente fica nessa vida de guerreira e a gente se sabota. É verdade, né? verdade. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Nossa, eu tomo todas as vitaminas possíveis. Então, aí eu falei, nossa, gente, a gente acha que não é nada, mas é assim, então precisa. Então, né, esse olhar para quem tá com uma depressão e às vezes não tá entendendo, enxergando. Se propõe a andar 5 minutinhos e vai firme, um dia de cada vez, que aí isso vai te levar a lugares maiores e melhores, né? E vai promover uma saúde, né? Uma alegria aos pouquinhos. Com certeza. Eu me lembro quando o meu segundo filho era bebezinho e eu não dirigia na época, né? Eu me casei muito nova, me casei com 18 anos, né? Então eu tive filhos bem nova. E o meu segundo filho, eu não estava dirigindo, aí eu tive que começar a dirigir por causa dele. Eu tinha medo de dirigir, foi um medo que eu tive que enfrentar. Nossa. E eu ficava em casa sozinha com o filho mais velho, com o pequeno, e eu não podia ir para a academia. E eu precisava fazer exercícios, porque eu sempre fiz, desde 14, 15 anos eu faço exercício. Então, eu precisava, eu sentia necessidade. Então, o que eu fazia? Eu usava ele como peso. Olha só, que legal. Eu deitava no chão, colocava ele na minha perna e ficava levantando pra ele. Ele era super legal. Colocava tá ele na barriga e fazia abdominal com ele na minha barriga, sabe? Pegava ele no colo e fazia assim. Às vezes eu pegava saco de arroz, levantava o saco de arroz. Pois é. Porque eu precisava fazer isso. Então tem como, tem como, né? Então, eu acho que é uma decisão que a gente tem que tomar. Fazer com o que tem. Porque, né, muita gente fala, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não posso sair de casa. Mas você vê que legal? Sim, é isso, eu usava é o próprio isso. Bebê de peso. Que legal. E agora a gente vai falar, então, sobre a sua fé. Que eu acho que é um assunto também que motiva muitas pessoas, muitas mulheres. Eu percebi que a sua fé é um pilar importante, né, na sua vida. Eu quero saber como que ela te ajudou nos momentos mais difíceis da sua vida, porque eu imagino que viver lá no Japão foi difícil, né? Você deve ter tido muitos momentos difíceis, depois ficar longe da família, depois veio o Nico, que teve tantos desafios, né, para você vencer, aprender. Então, como que a sua fé te ajudou nesses momentos mais difíceis? Nossa, eu acho que a fé é tudo, né? Que algo maior existe, né? Eu acredito. E eu fui conhecer melhor essa parte espiritual, foi lá no Japão mesmo. Olha só. Eu sou nascida de família católica, fiz batismo, catecismo, crisma, tudo. Aí, com 15 anos, eu fui para lá. E lá tinha uma comunidade muito grande. Não sei se pode falar. Pode sim. Era da congregação cristã. E na época que eu estava no Brasil, era um pouquinho discriminado. Sim. Porque, né, eram as vestimentas diferentes. Hoje mudou bastante, né? Mas naquela época era. Inclusive, até lá no Japão? Não, aqui porque... eu falo, né? Sim. Eu tinha um pouquinho de preconceito por conta disso. Aqui, sim. Pelas vestimentas. E tinha meninas da minha idade que tinha que usar saias. Sim, e falava não que podia não cortar o cabelo. Era uma coisa um pouco rigorosa mesmo. E quando eu fui para lá, tinha uma comunidade bem grande da congregação. E aí eu tive essa oportunidade de olhar mais a fundo como que eram essas pessoas, né? Conhecer a vida.
E foi quebrando os meus preconceitos. Foi. Né? E foi numa congregação cristã que eu tive uma experiência, assim, de encontro com Deus. Olha que eu chorava e não entendia o que era. E a partir de lá que eu fui entendendo mais e foi fazendo sentido a parte espiritual, né? Que se falava muito, tal. Então, foi fazendo muito sentido. Aí eu fui conhecendo outras denominações, tal. E lá que eu me batizei. Que legal. Numa igreja, tal, e assim eu conheci. E depois que a gente vai entendendo as coisas, eu acredito, né, que a gente tem livramento desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Com certeza. Que a gente viu, né? Tem esses vídeos de acidente que passa o carro, né? Eu estava vendo isso ontem. E eu falo que eu acredito que Deus nos livra a todo momento. Livra mesmo. E essa fé, eu acho que é ela que me sustentou e me sustenta. Amém. Porque não é, né? Todo mundo vê a gente sorridente, bonita, alegre, forte, mas ninguém sabe. Todo mundo passa. Com certeza. Né? Por aqueles momentos de querer chorar, não levantar da cama, de estar sozinha, de não ter muita paciência com as crianças, depois aquele arrependimento. Então, é um trabalhar de Deus na minha vida. Então, é só Ele que me sustenta nesses momentos. Amém. São coisas sobrenaturais. São muitas coisas, né, na verdade, mas com o Nico mesmo. E você tem aprendido, né, a cada dia. Tenho aprendido a cada dia. E é o renovo da gente poder acordar, né, e perceber as pequenas coisas. Eu acho que isso é Deus que ajuda, né? Porque a gente, pela gente mesmo, só reclama. Sim. Né? Não enxerga, tá nessa correria, né? Então, eu acho que até isso, ele me capacita a ter essa sensibilidade, né? Nessa busca, para tendo essas vitórias diárias. Clareia, né? Clareia, a nossa mente, quando a gente discernimento, busca. Né? Sim, porque é muito difícil. É muito difícil. Ainda mais agora, né? Nesse mundo. E para as suas decisões profissionais e pessoais também, você sente, né, que há um clareamento também, Sim, né? eu busco tudo, né? Eu tento buscar em oração. Exatamente. Às vezes a gente dá aquelas escorregadas e fala, aí leva na cabeça, né? Eu acho que é aí que entra a dependência, né? Verdade. O aprendizado da nossa dependência em Deus. Porque eu acredito que Deus é muito educado, né? Então, Ele só está esperando a gente orar e pedir, né? Sim. Se a gente não está na dependência, Ele deixa, né? A gente no livre-arbítrio. Então, eu acredito nisso. Então, eu acredito que esses desafios, as lutas também vêm para a gente se achegar mais pertinho dele. São oportunidades. E, através disso, a gente vê as bênçãos que vão acontecendo. Para nós crescermos, né? Espiritualmente falando, intelectualmente, emocionalmente, né? De todos os aspectos. Sim. Né? Então, são com essas lutas. A gente ensina os filhos... assim, através de aprendizados e, às vezes, correções. A gente tem que, às vezes, corrigir duros os filhos, sim, né? exatamente. E é a mesma isso coisa que acontece. Com a gente, né? Pra gente aprender. Então, eu vejo como oportunidades mesmo, né? Não como aquele Deus carrasco. Exatamente. Eu acredito que Ele é, né, muito amoroso e muito misericordioso. E Ele conhece o coração de cada um. Aí que entra ou não o julgamento, né? Sim. Que a gente nunca sabe o que o próximo aqui do lado tá passando. É verdade. Porque quem vê cara não vê coração, né? Verdade. Então, por isso que eu falo, nos momentos que eu estou bem abatida, é só Deus que sabe e é nele que eu confio. É isso mesmo. A minha mãe, ela sempre me ensinou, ela fala que ela olha para as pessoas. Isso foi uma coisa que sempre me marcou. A minha mãe fala que ela olha para as pessoas e ela vê uma plaquinha invisível assim, escrito, estou em obras. Ah, olha que só, bonitinho. Né? Tipo assim, eu estou sendo reformado, estou em obras. Sim. Então, ela falou que quando uma pessoa, por exemplo, olha feio, te maltrata, é mal educado com você, você não tem que reagir da mesma maneira. Porque às vezes a pessoa está passando um dia tão terrível. Geralmente aconteceu né? algo tão terrível com ela que ela não teve paciência com você naquele momento. Então, olha para ela e fala, ela está em obras. Está em obra. Então, é muito legal isso. Mas sabe? eu acho isso muito bacana. E eu procuro fazer isso na minha vida. Porque, então, é porque acho que quando a gente não tem esse olhar, é porque a gente está mais em obra do que aquela pessoa lá. Porque a gente não consegue a gente enxergar. Julga, Sim, né? Eu vejo isso no meio das crianças. Eu falo, aquele que dá mais trabalho, que você vê que está rebelde, sem causa, é o que está mais necessitando, porque algo muito pesado deve estar acontecendo. Verdade, a gente, né, o ser humano julga, né? Nossa, Sim. é mal educado, mas não. E é bem isso mesmo. É isso mesmo. Legal, nunca mais vou esquecer da plaquinha. Disso. E o que nós podemos esperar de novidades, então, na sua carreira aí? Pois é. Conta pra gente. Tem algumas novidades por vir. Mas uma que eu achei muito bacana, que eu comecei agora, no mês de março, né? Mês das mulheres. Fazer campanhas
Campanhas no sentido, assim, de incentivar com um valor bem bacana e trazer outras mulheres. Legal. Esse mês eu fiz a campanha da limpeza de pele. Você paga o valor de uma, mas traz alguém para fazer junta, né? Então, ficou bacana. 50% de desconto, vamos dizer. E eu tive um retorno muito bacana, mas eu fiz isso nesse intuito. Como, então? Eu estou nesse meio atípico, né? Então, muitas mães não trabalham, não têm condições, né? Eu entendo plenamente. E, em seguida, incentivar a fazer os cursos, né, para estar se profissionalizando nessa área, é bem bacana. Então, cada mês eu vou fazer um tipo de campanha de algum serviço específico, né, para estar promovendo esse bem-estar e chamando as mãezinhas e qualquer pessoa, mulher, para vir se cuidar. Que legal. Tem o mês das mães aí, tá chegando. Sim, então tem várias coisas. Então vai ter bastante novidade aí. Sim. Legal, vamos ficar de olho. Eu queria que, antes da gente iniciar um bate-volta aqui de perguntas, para a gente encerrar, eu queria que você, então, deixasse uma mensagem final. Até que você olhasse para aquela câmera ali, diretamente para as mulheres que estão nos ouvindo, que elas se sentem perdidas, né? Não estão sabendo como equilibrar maternidade, trabalho, autocuidado. Eu queria que você deixasse um conselho, então, para essas mulheres. Tá? Fala aí, abre o coração. Pois é, eu acho que eu também estou nessa caminhada, né? Mas eu posso falar assim, não desista, né? É um dia de cada vez nossa vida. E eu, como mãezinha típica, ainda mais, né? Eu tenho amigas que me ligam muitas vezes. Ai, amiga, hoje o meu filho está em crise, porque acontece muito isso. Então, para a gente, isso é bem desafiador. E a gente sente falta de um acolhimento, porque a gente só vê muitos olhares julgadores, muitas vezes, porque nossos filhos são perfeitos, assim, fisicamente. Então, é mais o comportamental, e muita gente ainda não sabe, por incrível que pareça. Então, é muito desafiador. Então, o que eu posso falar é não desista, né? Se apegue a Deus, porque é Ele que nos sustenta, e é um dia de cada vez. Se propõe, decida, né? Porque a vida é valiosa. Então, é isso que eu falo, né? Não desista. Eu estou aqui para quem precisar também, né? Que eu acho que a gente ter amizade, poder confiar em alguém é bacana. E quando a gente decide, Deus ele vai trilhando o caminho, vai trazendo pessoas, vai abrindo os caminhos. Então, é um desafio que todo mundo consegue. Se eu conseguir, estou conseguindo, você consegue também. Isso aí, muito bem. Ótimo, parabéns. É o que elas precisam ouvir, né? Para poder ter esse incentivo. E, gente, se vocês precisarem encontrar, né, a doutora aqui, precisar conversar com ela, ter esse acompanhamento, um conselho, como que ela conseguiu, você precisa saber mais sobre os cursos, né? É só entrar no Instagram. Isso. Lá tem o WhatsApp também? Tem meu WhatsApp. Então, é só entrar no Instagram, entrar lá no WhatsApp, escreve para a doutora, conversa com ela, que eu tenho certeza que a Mônica vai ajudar você, tá bom? Depois a gente vai deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Agora a gente vai fazer assim um bate-volta. E eu quero que você responda a primeira coisa que vier na mente. Tá bom. Um livro que te marcou. Ai, são tantos. Tem que ser um, né? Um livro aí que te marcou. Eu acho que tem que ser a Bíblia, né? Agora falar que marca por causa das histórias. Eu tenho aprendido muito. São muitos livros, né? Na verdade, área financeira, maternidade. Mas acho que tá tudo na Bíblia, né? Se a gente for ver. Então, eu vou colocar a Bíblia. Então, tá bom. Um lugar no mundo que te inspira. Nossa. Vai falar Japão? Então, eu tive muito aprendizado lá. Mas aqui é minha terra, sabia? Então, eu acho que é Brasil. Brasil? Apesar de ter tanta desgraça, tanta coisa ruim, mas é onde eu moro. É verdade. Então, eu acho que eu preciso sentir isso, né? Pelo meu país. É a nossa gente, a nossa gente. É verdade, é isso mesmo. Uma mulher, então, que te inspira? Ai, são tantas também, né? Minha mãe, né? Oh, que lindo, muito bem. Uma frase que te define, assim, uma frase que você usa para sua vida. Um dia de cada vez. É a minha frase. Isso é bom. Um hábito que transformou sua vida. Hoje em dia é o hábito de me exercitar, de alimentação saudável e terapia. Isso aí.
Se você pudesse dar um conselho para Mônica de 10 anos atrás, qual seria? Acredite em você. Ó, tá vendo? E podemos falar isso hoje ainda, né? Sim. Um sonho que ainda você deseja realizar? Então, nessa área, né, de mãezinha típica, um sonho é ter um lugar que acolham eles de uma forma humana e eficaz. É um sonho. Ainda falta. Ainda falta muito. Olha só, muito, a gente não tem muito. noção disso, né? Muito mesmo. Olha só, vamos saber disso. Bom, você gosta de café ou de chá? Café. Do dia ou da noite? É difícil falar. Acho que agora à noite. Noite. E eu queria que você terminasse falando fé para você. O que é a fé para você? A fé é meu sustento para poder continuar esse meu um dia de cada vez. É isso mesmo. Um dia de cada vez a gente chega lá. Sim, né? sim. É assim mesmo, nós temos que aprender isso. Nós somos afobados, É. né? E a gente já quer ver o futuro, quer viver o dia de amanhã. E a palavra de Deus, ela fala isso pra gente, né? Viva um dia de cada vez. Né? Basta cada dia o seu mal. Sim. Mas como é difícil como isso, é né? desafiador. É muito desafiador. É um exercício, né, na verdade. Exatamente. A gente ser calma é difícil, a gente exercitar. Então, acho que é isso daí, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Isso é um lema que nós temos que levar para a nossa vida. Mônica, foi muito bom te conhecer, foi muito legal a nossa entrevista. Espero que você tenha gostado. Amei. Gostaria muito de ir lá conhecer seu espaço. Com certeza. Tá? Vamos marcar. Vamos lá um dia conhecer, filmar, mostrar para a mulherada. Mas, mulheres, vocês que assistiram o nosso podcast, vocês conheceram aqui a Mônica Suzuki, vocês viram que história incrível. Eu disse para vocês que a história dela era incrível. Uma mulher viajada, e morou no Japão, estudou na Tailândia, mas ela ama o Brasil. Olha que coisa linda. Eu também já morei fora do país, morei nos Estados Unidos, e eu posso dizer que realmente o Brasil é o melhor país do mundo. É verdade. Apesar de todas as injustiças, né? Na verdade, aqui no Brasil, o único problema que nós temos aqui no Brasil, eu acho que é a política. No resto é tudo bom. Mas, tirando isso, o Brasil realmente é o melhor país do mundo. Aqui é nosso povo, nossa gente. É acolhedor. Verdade. Mas você que assistiu esse podcast, se você gostou dessa entrevista, se você também é uma mãezinha atípica, está aí passando dificuldades e você precisa de um aconselhamento, quer conversar com a Mônica, entre em contato com a Mônica. Ela tem muita coisa para ensinar. E se você precisar de um curso para poder mudar de vida e ter uma profissionalização, ter algo para ganhar, um din-din a mais, né? Ajudar na família, ou até a renda principal, né? Quem sabe? Tem aqui a Mônica também, um exemplo de vida, um exemplo de superação, um exemplo de coragem, de resiliência. Então, vocês têm aqui hoje essa entrevista que eu espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa entrevista, manda aí para todo mundo. Gente, compartilha essa nossa entrevista, porque foi show. Eu amei conversar com a Mônica. A gente aprende muito aqui atrás quando a gente conversa, né? A gente fala bastante, mas a gente está aqui, ó, absorvendo, aprendendo, e espero que você tenha tirado algum aprendizado aí desse podcast. E eu acho que de tudo que nós conversamos, o maior aprendizado que eu quero deixar para você que está assistindo é esse. Não desista e viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez, basta o dia de hoje. Amanhã é um novo dia, a gente nem sabe se chega no amanhã, então vamos viver bem no dia de hoje. Vamos levantar, arregaçar as mangas, ir para a luta, coragem, força, tenha fé, coloca Deus na frente da sua vida que tudo vai dar certo, tá bom? Então, eu quero agradecer mais uma vez você, Mônica, por ter vindo aqui no nosso podcast. Leva lá um abraço lá para o seu espaço, para todo mundo lá que trabalha com você, para sua família, tá bom? A gente vai se ver aí de novo, se Deus quiser, tá bom? Um beijo aí no coração. Um beijo, Deus que abençoe agradeço. Grandemente a sua vida. Amém. E que Deus continue prosperando o seu trabalho, que você Amém. Continue fazendo o que você tem feito, porque você tem que entender, acredito que você já entendeu que isso que Deus colocou na sua vida é uma missão, né? É uma Amém. missão para ajudar outras pessoas. Amém, Bom? muito obrigada, foi um grande prazer. Que bom, igualmente.
Gente, então um beijo para você que nos assistiu, que Deus abençoe grandemente a sua vida, continue aí ligadinho assistindo nossos podcasts, não perca nenhum podcast, porque a gente sempre traz aqui mulheres lindíssimas, mulheres inspiradoras, mulheres assim com essas histórias de vida que sempre trazem um aprendizado para nós, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até o próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais, tchau, tchau!